Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui fala é Ricardo Patitucci, sou psiquiatra, diretor clínico da Casa de Saúde São Romão, e nós estamos aqui para mais um evento, né, mais uma palestra do Centro de Estudos, né? E o nosso objetivo hoje é falar um pouco do olhar da psicanálise a respeito das estruturas clínicas, né? Ou seja, a neurose, a psicose e a perversão, né? E para a gente esmiuçar um pouquinho esse tema, as convidadas de hoje são a psicóloga Natália Frossato e a psicóloga Laisa Jesus, né? Pessoal, eu gostaria que vocês se apresentassem, e aí nesse início a Natália vai falar um pouco a respeito do que é uma estrutura, né? Porque antes da gente falar de neurose, psicose, perversão, a gente precisa entender, na verdade, o que significa, o que a gente está se referindo quando a gente fala de uma estrutura clínica, né? Então, esse é mais ou menos assim, o nosso objetivo nessa noite. E fique à vontade, pessoal, para fazerem perguntas, assim, que ao final, assim, a gente vai ler um pouco das perguntas e abrir aqui para o debate, tá bom? Natália, quiser se apresentar? Obrigado pelo convite. Acho que a Natália congelou. A Natália congelou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Estou aqui, né? Podendo falar no Centro de Estudos, né? Da Casa de Saúde São Romão. Meu nome é Natália, sou psicóloga, né? Tenho uma formação em psicanálise, né? Tenho especialização em psicologia clínica, né? E todo esse caminho, né? Que eu venho percorrendo dentro da psicologia, eu venho estudando, né, a teoria de Lacan, né, essa Freud, Lacan, né, então esse é o caminho aí que eu venho seguindo esses anos aí de formada. E Laisa, antes da Natália detalhar a estrutura, né, de falar do tema principal, eu gostaria de agradecer o convite para você estar participando aqui dessa palestra e se apresentar, por favor. Então, eu sou a Laisa, psicóloga, eu tenho especialização em psicologia hospitalar e terapia de família psicanalítica, né? Trabalho na São Romão, principalmente com adolescentes, mas atendendo o público em geral. E a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho, né? Eu não sou lacaniana, mas conheço um pouco, né, da teoria lacaniana, né? Eu sigo um pouco mais a teoria kleiniana, né? Um pouco mais dessa escola, mas tudo se baseia no Freud, que foi o precursor da psicanálise. Então, a gente acaba falando mais ou menos a mesma língua. Natália, acho que a imagem da Natália congelou, mas quando quiser iniciar, então, assim, a falar um pouquinho a respeito do que é a estrutura, fica à vontade. Então, hoje a gente veio falar aqui, né, um pouquinho que é um diagnóstico diferente, né? Tem uma leitura diferente, né, do que a gente costuma ver, né, até pela psiquiatria mesmo, né? Tem suas leituras diferentes. A psiquiatria ela vai pela fenomenologia. Fenomenologia. Isso. Estou nervosa, mas vamos lá. É normal. E que lê, né, de outra forma, né, os fenômenos pela questão da consciência, né, o sintoma que se manifesta, e a gente tem uma leitura, né, que nos ajuda, na verdade, essa leitura desse diagnóstico, ele nos ajuda na condução da análise, né, a gente trabalha de forma diferente, esse diagnóstico ele não é falado ao paciente, né, então, é uma ferramenta, né, uma das ferramentas que nós temos para poder conduzir o tratamento, conduzir a análise, né? Então, nós vamos falar aqui, né, primeiro falar um pouquinho do inconsciente, né, porque é uma leitura inconsciente, né? Por exemplo, as estruturas elas são formadas de forma inconsciente, né? O sujeito ele não tem
essa consciência de que isso está sendo formado, né, dentro dele de forma subjetiva, né? Então, o inconsciente ele consiste, né, nos materiais reprimidos, né? O inconsciente ele não é simplesmente o que é o não consciente, né? Aquilo que está fora da consciência. Não é perder a memória, né? É não se lembrar do que se sabe, né? Então, assim, é o conteúdo, né? Tem uma frase do Lacan, né, que é muito famosa e importante, né, que ele fala: o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Então, o inconsciente, a linguagem, ele atravessa, né, o sujeito, ele nos atravessa o tempo todo. Então, esse inconsciente ele é formado, né, através da linguagem, né, do que a gente capta, né, desde que a gente nasce, desde de neném, vamos dizer assim, né, como que somos concebidos, como que o nosso nome é escolhido, né? Então, tudo isso passa, né, por cada um, né, da sua forma singular, né, vamos dizer assim. Incluindo os afetos, né, Natália? Os afetos que ficam carregados em cima dessa linguagem, né? Que o que forma, Sim. o que nos forma é isso, né? A linguagem e o afeto, é isso que nos torna humanos. Né? Isso. Né, o afeto, as representações, né? Então, Freud, ele, em toda a sua obra, ele faz um esforço, né, para definir o aparelho psíquico, né, buscando compreender a sua existência, né, a atividade e suas diferenciações internas, né, numa tentativa de explicar algo que ultrapassasse a noção do indivíduo centrado na razão, né, e tentar tocar, né, o indivíduo, né, dentro da sua subjetividade, né? Então, a gente pode pensar aí que a gente tem uma construção subjetiva, né? Então, ele concebe o aparelho, né, dentro pelos afetos e pelas representações, como a gente falou aqui, né? Ele fala de um investimento nessas representações, né? Quando ele fala de investimento, né, a gente pode pensar aí no investimento pulsional, né? Assim, tem 3 mecanismos importantes, né, dentro do aparelho psíquico, que são também que a gente pode pensar como estruturantes, né? Que é a pulsão, o narcisismo e o complexo de Édipo. Né? Então, e aí, né, com a chegada do Lacan, né, com a sua releitura de Freud, né, ele faz ele remonta, né, vamos dizer assim, a teoria do Freud, né, marcado pelo simbólico, né, na sua teoria do significante, né, transformando o sujeito do inconsciente, né, o sujeito da consciência no sujeito do inconsciente, da ciência e do desejo, né? Então, o sujeito ele tem um lugar aí, né, marcado, né, de maneira inevitável pela linguagem, né? Podemos falar de um processo, a gente passa por um processo civilizatório, né? Um processo humanizante, né? Então, assim, essa linguagem que nos atravessa, né, é o que nos constitui como sujeito, né? Então, por exemplo, as necessidades de uma criança, né, ela está para além do nível biológico, né? Ela depende de alguém que a sustente psiquicamente, né? De alguém que coloque limites, proibições, dê um direcionamento, né? Então, assim que nascemos, dependemos do outro, né? E aí começa a nossa relação, né, com o outro e com o mundo, né? Então, a estrutura fala um pouco disso, né? Do nosso posicionamento frente ao mundo, né? Por isso que chama de diagnóstico estrutural,
né? Então, as estruturas, né, elas são construídas através do destino que se dá, né, as representações que aponta a posição do Édipo, né? A pergunta, né, é assim: o que aconteceu com Édipo? Né? Acho que essa pergunta aí é uma pergunta crucial, né? Então, o Freud, né, ele fala do complexo de Édipo, que está relacionado ao destino de uma pulsão, né? Ele entende o complexo como uma fase universal, né, da criança. E ele fala que é uma fase universal em que há uma triangulação na constituição familiar, né? Ele fala do pai, da mãe, do filho, né? E quando Lacan remonta, né, essa teoria do Freud, ele pensa nesses elementos como funções, né? Funções representativas, né? O que representa a função do pai é a lei, né? Da mãe, o desejo. Então, é a relação do desejo, do desejo, né? Então, assim, como foi vivida a relação entre a lei e o desejo, né, na fantasia edípica, né? Então, isso é uma, como é que eu vou dizer, uma coisa, uma constituição do sujeito que é estruturante, como ele lida, né, com essas duas representações, né, no mundo. Então, o Lacan ele tentou encontrar, né, por trás. Opa, sumiu aqui, voltei. Então, o Lacan ele tenta encontrar por trás dessa narrativa, né, do complexo de Édipo. Congelou de novo? A Natália congelou novamente. Mas, assim, Lais, até agora, enquanto a Natália está congelada, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Estou entendendo dessa maneira. Até porque, né, pessoal, a gente está falando aqui de um tema que é um pouco mais complexo, assim, que exige algum certo conhecimento, né? Então, por isso eu fiquei à vontade também para fazerem perguntas e tal, porque é um tema bastante denso, né? É o núcleo aí da psicanálise, né? Então, é importante que vocês aí, qualquer dúvida, se manifestem, né? Agora, antes da gente seguir, assim, Natália, lembra uma frase do Freud, que acho que remete às questões do inconsciente, né? Que ele diz o seguinte, que o homem não é senhor na sua própria casa, né? Até porque antes, né, da descoberta do inconsciente, a razão estava ali no pedestal hegemônico, né? Ela que dominava tudo. Era como se todos os atos da decisão da vida eles passassem por uma deliberação plenamente, puramente racional, né? E aí depois o Freud tentou mostrar que existe uma influência de pensamentos, de desejos, de afetos que a gente não tem, assim, a consciência deles, mas que influenciam na nossa tomada de decisão, nas nossas escolhas, né? E aí, nesse sentido, acho que é isso, né? Que ele quer dizer que o homem não é senhor na sua própria casa. Isso. Porque os aspectos inconscientes, eles ficam lá recalcados, reprimidos, né? Principalmente na neurose, como a gente vai ver adiante, mas ele faz um esforço para voltar. E esse retorno é o que, ao mesmo tempo, ele transforma em sintoma, que é o que causa um sofrimento, mas ele retorna também em forma de comportamentos repetitivos, porque a gente vai repetindo as situações até que a gente consiga elaborar por que a gente tem determinados comportamentos. É o caso, por exemplo, a gente pode exemplificar, daquela mulher que é casada com um alcoolista, se separa dele, consegue se separar, passa um tempo, ela arruma outro namorado e o cara é também um dependente químico. E vai fazer toda aquela manipulação com ela, aquela relação abusiva e tudo mais. Por quê? Porque não houve uma elaboração. E aí as nossas pulsões, o que são pulsões? São energias, né, que a gente coloca em cima, principalmente a pulsão de morte, ela fica o tempo todo nesse comportamento repetitivo, fazendo com que a gente
esteja sempre errando, como se fosse uma punição, mas é o recalque que fica tentando, né, vir à tona e a gente não consegue elaborar isso. Uhum. Não sei se ficou claro, mas... Uhum. Sim, sim. É a questão aí da repetição do sintoma, né? Exatamente. Natália, mas voltando que você estava falando a questão dessa análise do Lacan, né, a respeito da linguagem que nos atravessa, né, e a linguagem, porque, assim, porque antes de tudo a gente é uma esponja, né, que a gente é bombardeado pela linguagem, né? Então a gente meio que é prisioneiro da linguagem, não tem jeito, né? A gente vai absorvendo tudo, né? Uhum. Então, o que acontece? Ele tenta encontrar, né, por trás da narrativa do complexo de Édipo, né, de Freud, algo que independeria, né, dessa triangulação familiar, né? Ele encontra essa ele encontra essa estrutura na própria condição humana, né, que é marcado pela linguagem, né? Ele faz esse processo, né? A linguagem faz esse processo de mediação, né? Entre nós e o mundo. A própria existência da linguagem ela já produz uma espécie, né, de castração, né? O que seria a castração, né? A castração é quando o indivíduo ele se depara com a falta, né? Então todos nós, né, nos deparamos com a falta, né? Todos nós que estamos nos constituindo, né, enquanto criança, adolescente, né, nos deparamos com essa falta, com essa incompletude, né? Então somos seres faltosos, né? Então Uma coisa que eu acho importante também para complementar, né, quando a gente fala do complexo de Édipo, dessa triangulação aí, né, não necessariamente tem que ser pai, mãe, filho, né? A mãe e o bebê, elas têm uma relação muito simbiótica nesse começo. Precisa de um terceiro que faça essa barra, essa interdição. E não necessariamente vai ser a figura masculina, a figura paterna, né? A figura paterna, a função paterna que Lacan fala, é tudo aquilo que interdita, que barra essa relação simbiótica entre mãe e bebê. Pode ser o trabalho da mãe, pode ser um avô, pode ser qualquer outra pessoa ou situação que faça essa interdição. Uhum. Até pelas configurações novas de família que a gente tem também, né, atualmente. E é isso que o Lacan coloca, né, que a própria linguagem faz essa interdição. Né? Às vezes o trabalho da mãe faz essa interdição, né? Uhum. Então, vamos voltar aqui, né? Então, assim, o que é a estrutura, né? A estrutura, ela, uma coisa que eu ia falar também do complexo de Édipo, né? Que Lacan fala, que ele fala que é uma questão de identidade, né? Quando a criança ela começa a se questionar, né? No sentido de qual o meu lugar, quem eu sou homem, sou mulher, qual o meu lugar na relação, qual o meu lugar no mundo. E o complexo de Édipo ele tem dois momentos, né? Que é na infância e na adolescência. Né? Então, essas questões de identidade começam a testar os limites, né? Então, o complexo de Édipo é isso, né? E essas fases, né, vão demarcando aí a estrutura do sujeito, tá? Então, as três formas de negação à castração, né, quando o sujeito ele se depara com essa falta, com essa sensação de incompletude, né, ele nega, né? E essa negação, a gente parte para as nossas defesas, a gente tem nossas defesas, né? Então, a gente pode dizer que quando a gente se depara com essa falta, né, a gente se defende
E aí as estruturas, a gente pode conseguir identificar as estruturas por aí também, né? Por essas defesas, né? Por exemplo, a gente pode começar a falar aí da neurose, né? O mecanismo de defesa da neurose é o recalque, né? Quando o sujeito reprime, né, uma cena traumática, né, algo do insuportável, ou até mesmo na infância, algo que ele nem sabe ainda o que é direito, não consegue ainda nomear aquilo, né, e aí ele reprime, né, e fica guardado lá no inconsciente, né, ele não tem... não consegue ter acesso a isso, né? Assim, não é guardado para os outros, é guardado para ele mesmo. Né? Uhum. Então, acho que a gente E pode começar a falar da neurose aí, né? E o recalque, né? A teoria psicanalítica, ela começou justamente pela neurose, né? Pelas grandes histéricas. Então, o Freud costumava dizer que o recalque é a pedra angular onde repousa toda a estrutura da psicanálise, né? Ele começou daí. E o recalque nada mais é, como a gente já falou, do que afastar determinada representação do consciente, mantendo ela à distância. O que mais que a gente pode falar da neurose? Neurose mantendo diferente, o inconsciente, no caso. Mantendo o inconsciente. Isso. Fica ali recalcado, né? Até que isso se produza em sintoma, porque isso vai ficar tentando aparecer. São os xistes, os atos falhos, né? Essas coisas que aparecem do nada, assim, para gente. Tem uma fala de uma psicanalista, se eu não me engano, ela é paulista, Marion Minervo, que eu acho bastante interessante, que ela diz assim: o inconsciente é uma cicatriz viva do passado, porque produz efeitos concretos na vida da pessoa. É essa a origem do sofrimento psíquico que traz os pacientes para análise. Isso é muito interessante, porque quando a gente está falando dessa cicatriz viva, a gente está falando disso, né? Que o inconsciente é uma caixa preta, que ficam ali essas representações, né? De afetos que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue elaborar, e isso acaba causando um mal-estar. E é esse mal-estar que leva a gente para análise numa tentativa de elaborar, né, tudo isso. Não que na análise tudo que está inconsciente vai aparecer, porque a gente também precisa, nós neuróticos precisamos dessa falta, porque é essa falta que nos move. Sim. Né? Agora, pessoal, só voltando para ver se eu entendi assim, a questão da falta se relacionando com a questão da castração, né? Então, a princípio, né, na visão aí da psicanálise, seria que a mãe e o filho, no caso, eles seriam, vamos dizer assim, uma única mente, assim. Para a criança ali, o recém-nascido, ela não tem distinção, ela é a mãe também, né? Não existe a individualidade daquele bebê, né? Aí, conforme vai passando o tempo, né, existe uma terceira força, algo que intervém e que separa, assim, faz com que diga, ó, você é a criança, a mãe é a mãe, então na cabeça da criança ela vai adquirindo a sua individualidade a partir da interdição de algo que vem de fora, que pode ser o pai, pode ser uma outra mulher, no caso, pode ser uma instituição, uma religião, né, Estado, né? Então, assim, qualquer coisa que separa, né? E aí a castração seria essa interdição, a grosso modo. É isso? Mais ou menos isso. Porque o que acontece? Quando a criança se depara com essa situação, com essa interdição, ela percebe que a mãe não é completa, que falta alguma coisa. Porque não é mais aquele mundo em que viviam só os dois. Tem mais coisas, né? A mãe tem outros interesses também. E quando ele se depara com essa falta, aí a gente pode estar falando também da castração, que é essa falta que vai marcar. O Freud dizia que a castração é quando ele se depara com a diferença anatômica entre os sexos, mas não é só isso, porque o falo que ele fala, né? O falo que ele fala não é apenas o pênis, não é o órgão sexual. É o falo, é quem tem quem é o detentor do poder, né? Quem é a lei, né? Quem é, né? No caso do trabalho da mãe, é o chefe,
ela tem que sair de casa e tudo mais. Então, ele detém o falo, não é a mãe. Uhum. Uhum. E, assim, só fazendo um parênteses, né, pessoal, e aí a gente tem que tomar esse cuidado, eu digo para as pessoas que estão ouvindo a gente, para a gente não ser anacrônico, né? O Freud tem mais de 100 anos, né, assim, mais aproximadamente, né, quase 100 anos. Sim. Então, assim, era uma outra sociedade, uma sociedade patriarcal, falocêntrica, né? Então, o que o Freud descreveu, ele foi na linha de descrever uma sociedade, né, falocêntrica. Sim. E pelo Sim. que eu entendo, assim, o Lacan, um dos grandes assim avanços do Lacan foi generalizar um pouco mais isso, né? Dizer assim que por acaso aquela sociedade é falocêntrica, mas existe outro tipo de sociedade que não necessariamente serão falocêntricas, mas que vão seguir essa ordem da interdição, da relação simbiótica, da interdição como fator de individuação. Então, assim, não Uhum. necessariamente tem que ser um homem, né? Porque isso é uma crítica que se faz ao Nossa. Freud, né? Ele estava imerso dentro de Uhum. uma cultura, prisioneiro Sim, daquela claro. linguagem, né, patriarcal. Né? E o Lacan avança nesse sentido. Isso. E a psicanálise, ela está o tempo todo em construção, né? Os psicanalistas contemporâneos, eles vêm trazendo, né, outras teorias em cima da psicanálise que vão conversando junto também, né? Quando Sim. o Lacan, por exemplo, que o Freud, ele trouxe a neurose, a psicose e a perversão, mas ele não classificou como estrutura. Quem trouxe isso foi Lacan. Lacan é que colocou isso como estrutura. E hoje em dia, né, os psicanalistas contemporâneos, eles dizem que a gente tem uma estrutura de base, mas a gente passeia pelas outras estruturas. Todos nós temos os nossos momentos de surto, né? A gente tem os nossos momentos perversos também. Então, assim, a gente dá uma passeada por essas organizações. Uhum. E aí a gente fez esse parênteses assim, mas aí você estava desenvolvendo o raciocínio da questão da neurose, né? Como a pedra de toque, mas então, aí relacionando com a questão da falta, né? E aí a repressão, o recalque É, vem nesse sentido. Isso. por exemplo, o neurótico diante da falta, né, ele se queixa o tempo todo, né, dessa existência dessa falta que ele não sabe o que é. Né? Então, ele acredita que um dia vai ser possível obter essa satisfação plena. Né? Ele acredita nisso, né? Que a felicidade está em algum lugar ou em algum momento. Né? Então, ele fica o tempo todo em busca disso, né? E se queixando, né, de algo que às vezes ele nem sabe o que é. Né? Então, o neurótico, a gente pode dizer que ele se posiciona, né, dessa forma frente à falta, né, que a gente estava falando. Eu costumo exemplificar essa questão da falta do neurótico. Eu não sei se todo mundo conhece, mas tem um jogo que chama Resta 1. É um jogo pequeno de tabuleiro que tem um monte de buraquinho com um monte de pecinha, mas tem que ficar um buraquinho vazio, que é para você conseguir movimentar as peças. Né? E o neurótico é basicamente esse jogo de Resta 1. Porque se não tiver esse buraquinho faltando ali, a gente não vai atrás do nosso desejo. A gente não corre atrás de realizar coisas, né? Porque é isso que nos move o tempo todo. A gente precisa ter sempre uma falta, né? A gente está sempre mudando de sonho. Ah, eu quero uma casa própria. Quando consegue a casa própria, ah, eu quero um carro. Ah, eu quero um outro emprego. Ah, eu quero... Você está sempre desejando alguma coisa. É isso que nos move, né? Precisa dessa falta. E nessa analogia, esse buraquinho do resto da nossa falta seria a angústia? Acaba ocasionando a angústia, mas não deixa de ser algo também que move. A gente não pode colocar a angústia como algo negativo nesse sentido, Sim. nesse caso. Né? A angústia como algo que impulsiona. É a angústia da falta. O neurótico é um queixoso por natureza. Ele vai sempre se queixar de alguma coisa. Ele nunca está satisfeito. Né? Me veio, a gente está falando aí de diagnóstico estrutural, né? Me veio na cabeça, hoje em dia a gente tem aí os transtornos borderline, né? Porque antes o Freud, ele falava da neurose, da histeria, né? Do sintoma que o corpo, né? Onde
os pacientes ficavam cegos ou não conseguiam andar, né? E hoje em dia, se você for ouvir o discurso de um paciente com um transtorno bipolar, bipolar não, borderline, é o tempo inteiro esse discurso do vazio, né? O vazio que sente, né? Uma tentativa de colocar, né, alguma coisa, né, a dor insuportável, né, e aí se corta para suportar aquela dor interna que ele não sabe dizer o que é, né? Então tem sempre essa queixa desse vazio, né, dessa falta, dessa incompletude, né? Fica aí buscando o tempo todo alguma coisa, essa busca, né, por essa satisfação, né? O transtorno borderline, ele exemplifica muito bem esse passeio pelas estruturas, porque o border com esse vazio, ele nada mais é do que um histérico, né, do passado. Mas a partir do momento que ele marca na carne a dor física, né, para superar a dor psíquica, ele não deixa de estar cometendo um ato psicótico, porque ele precisa estar ali com aquela marca no corpo. Né? Eu acho que isso ilustra bem o que eu disse antes. Fica ali no limite, né? São os casos limítrofes, né? E como você falou antes, né? Perversos que tem também, né? Então, assim, a gente pode dizer que o borderline ele pode ter ali os 3 elementos, né, das estruturas, né? Você estava falando antes da gente demarcar aí o período histórico, né? Na época do Freud, as histéricas eram muitas as histéricas, né? Com essas paralisias, né? Essas questões todas somáticas. As mulheres nessa época, elas eram muito reprimidas sexualmente, né? Elas não podiam expor os seus desejos, né? Principalmente os sexuais, nem com os próprios maridos, né? Então isso ocasionava, né? Essas somatizações, só para fazer esse parêntese também. E hoje a questão do border é muito maior, né? Me parece que é muito mais ampla do que apenas uma questão sexual. Eu acho que tem uma questão sexual importante, sim, mas, né, a gente está falando de outra configuração. Mas vamos lá. Agora, só fazendo um parênteses também nisso que você disse, Lais, até para a gente desmistificar um pouco, né, essa caricatura que as pessoas leigas assim, acabam tendo da psicanálise, do Freud, né, como se tudo se remetesse à sexualidade, né, mas quando se usa o termo sexualidade, né, é a questão da libido, né, essa força vital, né, que movimenta o corpo, que movimenta nossas vontades, que movimenta nossos projetos. Então, esse elan vital que nos movimenta, essa é a libido, que pode estar vinculada no momento da sexualidade, mas pode estar direcionada, por exemplo, ao trabalho, à produção cultural, artística, ao estudo, né? Sim. Ele costumava usar esse exemplo das histéricas, né, nessa questão sexual, mas as mulheres não tinham direito a nada, né? Elas eram meros objetos dos homens. Então, e dessa falta que você está falando, cara? Sim. Diga. Não, eu ia começar a falar da psicose, né, para a gente, senão tem muita coisa aí para falar, para a gente... Deixa eu só finalizar aqui a questão da neurose, só um minutinho, que a gente não pode dizer que a fantasia é o que marca o neurótico, né? Ele substitui aquela realidade que para ele é insuportável, mas ele não substitui. Na verdade, ele não substitui. Ele fica ali com aquelas fantasias, devaneando, né? É um mundo à parte, né? Tá fantasiando muito, vive no mundo dos sonhos, mas é ali que ele se realiza, né? E essas fantasias têm uma realidade que é incontestável para o neurótico, né? O Freud dizia que o sujeito só dá crédito à sua própria realidade psíquica. E isso é muito válido para a gente deixar claro também que, por exemplo, um paciente chega no seu consultório, ele te conta uma história que você pode achar muito mirabolante, mas você não vai atrás para saber se aquilo aconteceu de fato, se isso é verídico, se isso não é,
porque é o que ele está contando, é a forma como ele está sentindo. Então, é isso que vale para a psicanálise, é a realidade que o sujeito vive. Natália, se iniciar, então, né, a gente, a É, reflexão sobre a psicose, né? e a realidade do psicótico é bem diferente, né? Vamos começar a falar aí um pouquinho, né? Então, na psicose, o mecanismo de defesa, né, frente à falta, é a foraclusão, né? Como a gente estava falando antes, né? Que ele fala dessa função paterna e seu fracasso, né? A foraclusão, né? Dessa metáfora do nome do pai, que ela fica comprometida, ela não se dá, né, no tempo previsto, vamos dizer assim, né? Quando o recalque originário entre frente ao desejo da mãe, ele não se dá nesse tempo previsto, né? Todo esse processo da metáfora do pai fica comprometido, né, ou fracassado. Então há uma falha na constituição do simbólico, há uma falha, né, nessa mediação da linguagem, né, que a gente estava falando antes, né? Então a função da lei, né, não opera, né, na estrutura do psicótico. Ele é um sujeito que a gente pode dizer, né, do inconsciente a céu aberto, né? Ele não reprime, né? Ele não tem essa defesa do recalque como o neurótico, né? Então ele fica ali, ele não tem essa barra, né? Ele fica sem esse contorno, né? Então por isso que muitos eles se sentem invadidos o tempo todo, né? Tem a questão do toque, que é muito complicada, né? Assim, não é qualquer um que pode tocar, né? Não é qualquer um que pode chegar perto, né? Porque eles ficam sem essa defesa mesmo, né? Se sentem invadidos o tempo todo, né? Então, os delírios, as alucinações, né? Elas entram aí como são sintomas, né? Que é uma recusa dessa realidade, né? De algo que chega também na ordem do suportável, né? E aí ele cria, né, uma outra realidade, né? Ele não suporta, né, se deparar com alguma questão, alguma situação, né? Então, como defesa, ele cria. Congelou de novo. Né, essa outra. Travei? Foi? Oi. Se puder Não, repetir um estou ouvindo. pouquinho, Natália, porque essa última parte você falou que ele cria, né, uma realidade, aí travou. Isso, ele cria uma realidade externa, né? É algo que está fora dele, né? É algo que vem de fora, né? Por exemplo, ele se sente perseguido por alguém, né? É sempre o outro, né, que está fazendo alguma coisa, né? Ele não consegue se colocar, né, nos lugares. Eu faço isso porque fulano, ciclano, né, me levaram, né? Tipo, você vê o discurso de um psicótico, por exemplo, dependente químico, né? Eu uso droga porque fulano me leva, ciclano me leva. É sempre um outro, né, que faz, né, com que vem de fora, né? Então, peraí. Delírio é uma tentativa de cura, né? Vocês saíram, peraí. Eu apertei alguma coisa aqui que saiu, voltou. Então, esse delírio, né, o Freud fala que ele entra também como uma tentativa de cura, né, ou uma tentativa de reconstrução. Que é muito complicado você ficar também desconstruindo, né, essa história delirante, né, porque é a forma como o sujeito consegue, né, lidar com a vida, com o mundo, né? Então, na verdade, esse delírio ele precisa ter
voz, né? Precisa dar fala a esse delírio, né? E muitas vezes até na análise é um espaço que eles conseguem, né, ter essa escuta, né? De alguém que possa estar ouvindo isso, né? E a partir dessa Entender, né? fala, Assim, até a Laisa falou um pouco, a gente está finalizando, né, a discussão a respeito da neurose, ela trouxe, sim, que o neurótico, né, ele ficaria no mundo de contemplação, de desejos, de fantasia, mas, às vezes, até remoendo alguma questão, sofrendo pela falta, preenchendo aquilo com fantasias, devaneios, mas, no fundo, ele sabe que são fantasias, que são devaneios, né, Sim, e fica sim. ali entretido naquele sofrimento interno, né. Agora, o psicótico, então, ele tem esses devaneios, entre aspas, que o neurótico entende que é uma fantasia no fundo, o psicótico toma com força de realidade. Para ele, aquilo é Uhum. real, né? Assim como a gente está conversando agora, a força da realidade. Ele não distingue, ele realmente acredita nisso. Né? sim. Ele acredita. Agora, a fantasia também, ela também tem consequências reais, tá? Né? É por isso que causa, às Sim. vezes, um sofrimento. E é essa história, essa fantasia, que às vezes o neurótico acredita, que leva ele para a terapia também. Uhum. Talvez pudesse pegar um exemplo assim, de uma fobia, né? Assim, isso aí é um sofrimento neurótico, né? A Uhum. pessoa, por exemplo, vê um inseto, fica, né, morrendo de medo, acha que vai ser infectado, um toque também, a pessoa acha Uhum. que vai se infectar com tocar numa determinada mesa, alguma coisa, assim, algo que, não, claro que em termos de pandemia, talvez isso não é o melhor exemplo, mas assim, fica aquela coisa constante, aquela preocupação constante, a respeito de uma infecção, alguma coisa assim, mas no fundo ela sabe que aquilo não tem muito fundamento, né? Então, mas sofre Mas por é causa disso. tão insuportável que ela não consegue lidar, exatamente. Uhum. Sim, porque o que acontece, né? Quando o psicótico ele tem essa falha, né, da função paterna, né, quando ele é privado dela, né, ele fica perdido, né, nas esferas existencial, sexual, ele fica sem uma referência, né? Então ele se situa fora do campo, né, que é demarcável pela linguagem, né? Ele não consegue simbolizar, né? Ele não simboliza. Porque é justamente a função simbólica que faz essa mediação entre o mundo externo e a subjetividade de cada um. Né? E o psicótico, com essa falha no simbólico, ele não consegue isso. Então, para ele, é tudo uma coisa só. Ele e o mundo é tudo misturado, não tem filtro. Né? Por isso que é o inconsciente a céu aberto, não tem essa filtragem, esse simbolismo. Uhum. Sim, ele não consegue simbolizar, ele entende tudo no concreto, né? De forma Sim. literal. Né? Ele não Uhum. alcança metáforas, né? Por exemplo, tem um paciente que me mandou uma mensagem um dia falando que não conseguiu chegar no atendimento porque o carro do pai quebrou e aí ele pegou um Uber, o Uber foi para outro lugar, ele ficou perdido e voltou para casa. Né? Aí eu respondi, então se você se sentiu perdido, fez bem voltar para casa. E aí ele me responde, não, doutora, mas eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Eu moro no apartamento tal, no endereço tal, né? Então, assim, tem ele não consegue metaforizar, né? Ele entende tudo ali na Ao pé da letra mesmo. base do concreto isso. Mas o que a gente pode falar da psicose? Bom, só aproveitar então assim, pessoal, para fazer um paralelo com a questão da psiquiatria, né? Que isso é algo assim muito interessante que sempre gera divergência em qualquer sessão clínica, discussão de caso, né? Porque às vezes a gente usa o termo psicose e aí a gente pensa, o que que a gente está querendo, o que que a gente está entendendo por psicose, né? Ou
Nesse sentido mesmo, assim, da psicologia e da psicopatologia, né? Da psiquiatria, como a Natália falou no início, ela se baseia na fenomenologia, né? Então, para a psiquiatria, né, o que é a psicose? A psicose é quando existe uma alteração da senso-percepção, né? Então, a pessoa está ouvindo coisas que outras pessoas não ouvem, está vendo coisas que outras pessoas não veem, né? Ou a pessoa tem uma alteração da consciência do eu. Eu não vou detalhar os 4 tipos de alteração de consciência do eu, mas ela basicamente tem essa fragilidade na oposição eu-mundo, né? Então, tudo vira a mesma coisa. Então, assim, isso para a psiquiatria, o delírio, lógico, né? Que é até pela definição clássica lá do Jaspers, que fala o seguinte, que a crença irremovível à argumentação externa, né? Esse seria a definição de delírio. Então, para a psiquiatria, quando a gente fala de psicose, a gente está se referindo à alteração da consciência do eu, delírio ou alteração da senso-percepção, né? Quando a gente fala na psicanálise a respeito da psicose, a gente está se referindo ou à estrutura psicótica, né, ou ao funcionamento psicótico, né? Então, só fazer essa pontuação, acho que é bem importante para a gente sempre situar o que a gente está querendo dizer quando fala de psicose. Né? Uhum. Uhum. E você falando isso, né, eu lembrei daquela parte que a gente estava falando dos avanços, né, da sociedade, de como essa ideia até de lei assim, está sendo, né, modificada, né, a gente vê aí as coisas mudando, né, e hoje em dia, né, já se fala também de novos sintomas, né? Por exemplo, os novos sintomas é aquele, por exemplo, um dos exemplos dos novos sintomas é aquele o psicótico que não abre o quadro, né? Que, por exemplo, para Lacan chama-se a psicose ordinária, né? Acho que a Melanie Klein já me falou isso, é psicose branca, né? Green. Aquele sujeito que tem um funcionamento psicótico, mas ele não abre, né, um quadro delirante. Ele consegue se segurar em alguma coisa, né, e consegue funcionar, né, seguro naquela coisa, né, vamos dizer assim, né, que talvez, por exemplo, pode ser um trabalho, né, um trabalho que ele consiga funcionar muito bem, né? Se ele perde esse trabalho, né? Ele perde essa referência, né? E aí sim, né? Ele se sente desestruturado, né? Mas enquanto ele tem, né? Aquela coisa ali que ele consegue se segurar, ele vai funcionando muito bem na sociedade e vai, né? Se relacionando, né? Consegue se relacionar, né? Fazer os laços sociais da forma dele, né? Uhum. Mas essa concretude do pensamento permanece ou não? Assim, nessa psicose ordinária, a pessoa tem esse concretismo? Assim? Permanece, Uhum. permanece, né? E aí, por isso que a gente consegue identificar, né, essas coisas na fala, né, do sujeito, quando ele fala, como ele responde ao mundo, às coisas, nas relações, né? A gente consegue identificar isso, né? Essa concretude, né? Por exemplo, né, tem um caso de psicose ordinária que, por exemplo, o paciente ele consegue se segurar na questão da costura, né? Uhum. É engraçado que a costura fala disso, né? Justamente de algo que está partido, né? Uhum. E precisa ser costurado, né? Então, já vi um caso, né, de psicose, de psicose ordinária, onde a pessoa se segura nessa costura do fazer e, né, vai gerando ali dos retalhos e faz coisas lindas, né? E vende e tal, e tem sua família e se segura ali. Mas você consegue identificar isso na fala, no discurso, né? Uhum. Assim, quem convive com essa pessoa não consegue identificar dessa forma,
né? Uhum. Mas a partir do momento que ela está falando ali em análise e tudo mais, a gente consegue identificar essa estrutura, né? Uhum. E, E pessoal, esses casos assim, acontecem bastante, assim, né? Esses funcionamentos psicóticos. Teve um caso também que eu atendi da mãe, que era uma neurótica, uma estrutura de base neurótica que funcionava bem, né? Trabalhava, enfim, mas tinha uma relação de entranhamento com o filho. Ela não achava que o filho tinha que sair para namorar, que o filho tinha que sair para trabalhar, ela queria ele ali. Isso é um funcionamento psicótico também, né? De não uhum, querer desgarrar do outro. uhum. Até porque isso me faz a alusão, assim, até que a gente falou no início, né, você falou a questão da mãe com o bebê, né? Assim, aquela relação inicialmente do bebê que não distingue a mente dele da mente da mãe, né, com sua mente só, Uhum, é uma relação simbiótica naquele primeiro momento, sim, natural, né? Mas esse que você está falando seria, de alguma maneira, isso, só que na fase adulta, né? Assim, é como se a sim, criança, o filho, nesse caso, esse exemplo que você citou, fosse aquele bebê, né? Que exatamente. vê como se fosse ele e a mãe fosse uma pessoa só, né? Não Que a houve gente uma chama de relação interdição. simbiótica, né? E aí a gente diz que é um funcionamento psicótico porque não houve uma intervenção aí. Uhum, Não teve uma barra nessa mãe, por exemplo. uhum, É, tem uma fala dela que ela diz assim que como é que é? Se ele tiver que me trocar por outra mulher, ele vai me trocar. Como se ela tivesse nesse papel, nesse lugar. uhum, Né? E uhum, esse lugar não pertence a ela. uhum, Não consegue entender isso, a subjetividade ali do outro. Tem também elementos perversos aí também, né? Como a gente vai ver adiante, o perverso, principalmente o perverso narcísico, ele não admite que o outro tenha uma subjetividade. uhum. E aproveitar, então, né, Lázaro, até que você tocou nesse ponto, acho que é algo sempre de grande interesse, né, a questão da perversão. Curioso até, porque por que será que isso desperta sempre tanto interesse, né, quando a gente fala de Pois perversão, de é, né? psicopatia, né? Mas, e aí, mano, o que que é perversão? Isso é a psicopatia que a gente ouve falar, né? Não. As duas, elas têm bastante coisas em comum, mas são Uhum, patologias diferentes. Eu uhum, digo patologia quando eu estou me referindo à perversão narcísica, porque o conceito de perversão ele veio ao longo do tempo, né? A gente não pode esquecer que quando Freud tratou de perversão lá em 1905, né? Quando ele faz lá os três ensaios, enfim, ele está ele no começo ali do desenvolvimento da sua teoria, ele coloca a perversão como se tratando dos desvios sexuais, né? Assim, uhum, tem uma definição no vocabulário da psicanálise que eu até escrevi aqui. Freud uhum, trata do conceito de perversão como uma manifestação bruta, não recalcada da sexualidade infantil. Né? Ele trata da perversão como sendo alguma coisa que foge da normalidade sexual. O que a gente está querendo dizer com isso? É tudo que não está ligado à reprodução. Beijo na boca, sexo anal, relação. Né? Ele incluía, inclusive, a homossexualidade como sendo um caso de perversão que fugia da norma. Ele colocava tudo nesse mesmo pacote. Antes disso, a gente não pode esquecer que o mecanismo de defesa do perverso é o registro e a recusa. Ele sabe que falta alguma coisa na mãe, mas ele recusa isso. Né? uhum, O Lacan, quando ele faz essa releitura da obra de Freud, ele coloca a perversão como uma estrutura que ela não estaria relacionada apenas aos desvios sexuais. Ele coloca como a perversão como em colocar o outro como um objeto para o seu próprio gozo. Né? É diferente. Né? Aí, graças a Deus, né, nessa questão, a homossexualidade saiu desse desvio, né, que não é por aí, enfim. E como o perverso ele tenta tamponar a falta,
né? Ele se recusa a ver essa falta, ele se utiliza às vezes de fetiches, né? Então é aquela tara pelo pé, a tara por mão, enfim. Porque o fetiche ele é uma condição absoluta do gozo, né? Ele acaba sendo um equivalente do falo, né? Que é aquilo que falta. Tem aquele sujeito que ele está no ato sexual com alguém, mas ele se posiciona frente a um espelho porque ele quer ver a si próprio. Ele quer ver como é que ele vai se desempenhar ali. O outro não está importando muito. O outro é apenas um objeto, né, para ele. Que mais? Mas o Mas que eu isso no queria aspecto trazer da também, sexualidade, né? Esse que você está sim, falando, a perversão no aspecto sexual. mais da sexualidade, porque é disso que trata, né, que Freud tratava, né? Uhum. E atualmente, como a gente disse, a psicanálise ela vem num crescente, ela vem atualizando os seus conceitos. E desde a década de 80, Paul-Claude Recamier, um psicanalista francês, ele começou a investigar a perversão narcísica. Ele colocava a perversão narcísica como algo essencialmente moral, mas não descartando a perversão sexual que também pode existir, né? A perversão narcísica ele coloca como uma patologia de caráter, né? O sujeito ele tem ele pode ter uma estrutura de base neurótica e ser um perverso narcísico, né? É um modo particular dele se defender dos conflitos internos. Ele tenta colocar sobre o ombro do outro todo o peso. Então, ele se faz valer, né, às expensas do outro, né? Isso é uma fala do Recamier. Ele tem uma capacidade de persuasão, de manipulação, assim, incríveis, né? Isso a gente vê muito na política, porque o perverso narcísico, ele tem aquele jogo do poder. Ele vai porque ele quer manipular o outro, ele quer mais, né? Ele tem um discurso paradoxal, né? Ele induz o outro a fazer o que ele quer, mas fazendo com que o outro pense que ele está fazendo porque ele quer, né? É um discurso que dissimula boas intenções, né? E tem uma fala que eu anotei também, que eu acho que é bem legal, da doutora Maria do Carmo Sintra de Almeida Prado, que ela diz: se o psicótico opera uma recusa da autonomia da existência do outro e do real, o perverso narcísico é muito mais sutil, bem como mais organizado e adaptado à vida social, porque sua única recusa é a do valor do outro. O outro certamente existe, mas lhe é negado qualquer valor. Ele desconstrui qualquer relação, né? Se o outro começa a questionar, ele já sai desse relacionamento se ele não está mais conseguindo ser o dominante ali, né? Ele não é reconhecido na sua singularidade, na sua subjetividade. Ele precisa do outro para colocar sobre o outro a sua pulsão de morte. A pulsão de morte é essa pulsão mais agressiva, mais destrutiva que existe dentro da gente, mas que também nos ajuda a caminhar. Só que no perverso narcísico, essa pulsão, ela precisa ser colocada para fora. E ela é colocada para fora justamente no outro. Esse outro é que vai pagar esse pato, né? Porque a pulsão de morte, ela acaba tendo uma interface muito grande com a crueldade. O perverso narcísico, ele é cruel. E ele pode estar do nosso lado e a gente não vai saber distinguir, né? Porque são pessoas que têm uma aparência tranquila, não tem nada que o identifique, assim como o psicopata, né? Não tem nada que o identifique, mas as suas atitudes são manipulatórias, ele não consegue, ele se exime de qualquer responsabilidade. É o caso, por exemplo, do sujeito que mata o outro a facadas. Aí ele, para se defender, ele diz: não, eu estava com a faca na mão, o outro é que veio e enfiou a barriga na faca. Né? Ele tenta se eximir de qualquer responsabilidade. Tem uma fala do Rui Oliveira que é também assim: eu recebo muito, mas dou só o quanto basta. O perverso narcísico é muito assim. Né? Ele tem muito, mas ele só vai dar aquilo que ele acha que está o suficiente. Né?
ele conhece bem as leis, ele se serve disso para poder melhor contorná-las. E quando um perverso chega na análise, a gente pode ter certeza que ele está querendo alguma coisa, né? Que ele não está ali por algum sofrimento, ele está ali por alguma coisa que ele quer. Ele quer alguma coisa em troca. Mais. A psicopatia. Eles têm aspectos comuns, mas são diferentes, né? Eu até anotei alguma coisa aqui. O psicopata acredita que o mundo deve algo para ele. O perverso narcísico não. O perverso narcísico, ele manipula todas as situações numa tentativa de criar uma nova ordem, uma nova realidade, né? O psicopata, ele quer uma reparação. Já que o mundo deve algo para ele, ele vai fazer alguma coisa para tentar reparar isso. O perverso narcísico não, ele quer dominar. O psicopata, mas o psicopata ele teria uma estrutura perversa. Sim, sim. O psicopata, ele geralmente mete medo na vítima, né? Ele vai acossando a vítima, né? Ele vai, né? O perverso não, ele vai de uma forma suave, manipulando sem que o outro perceba. O que tem de parecido ali entre os dois é que geralmente os dois têm históricos de negligência no cuidado, né? Lá na primeira infância. O perverso, ele também não tem essa metáfora do pai também simbolizada, né? O pai O pai não existe, né, para o perverso, né? A questão da lei, né? Essa que a gente estava falando da metáfora, né, paterna, né, dessa simbolização da lei, né, para ele não existe, né, para o perverso. Não. Ele é a própria lei, né? Ele dita as regras, ele dita, né, essa lei, né? Ele não fica submetido a alguma lei, né? Mas é diferente do psicótico, ele não ignora o simbolismo ali do pai. Tá? Tanto que um dos maiores desejos do perverso é ser pai, para ter alguém a quem dominar. Né? Ele quer essa força do poder. Ele não tem. Agora, ele tem um pensamento estratégico muito forte, mas ele tem um imaginário empobrecido. O imaginário é onde ficam as fantasias. As fantasias do perverso, elas são extremamente banais, assim, muito pobres. Mas o pensamento estratégico é pesado. Agora, assim, fazendo um paralelo com a questão da castração, assim, claro que é um assunto super complexo, né? A gente não pretende esgotar de modo algum a psicanálise né? Aqui, né? Nessa nossa conversa, né? Mas, assim, do ponto de vista da castração, o perverso, ele rejeita a castração, ele reconhece que existe ameaça à castração, mas ele rejeita, é isso? Ele recusa, exatamente. Ele sabe, mas ele não quer acreditar. Então, ele vai buscando subterfúgios, né? Ele nega. O nome do mecanismo é denegação, né? Porque na neurose é o recalque, na psicose é a foraclusão e na estrutura perversa é denegação, né? Ele recusa, isso. É interessante, assim, do ponto de vista da psiquiatria. Ele, né? nessa posição, com a falta, né, da castração, né, ele considera que ele descobriu o segredo da satisfação plena, né? Ele acha que ele tem a satisfação plena, né? Então, por isso até que não busca análise, não são pacientes que costumam buscar análise, né? Porque ele não precisa, né? Ele está ali satisfeito, ele está com essa ideia de completude, né? Então, ele considera que o segredo da satisfação plena, né, tá em um determinado fetiche, um objeto, uma prática sexual, que é o que a Liza estava falando, né? Então, ele se posiciona dessa forma, né, com a falta, com essa ideia da castração. Então, daria para dizer que ele objetifica o outro. Sim. Exatamente. O outro é algo
é um objeto utensílio, né? Que é o termo que a gente usa. O outro nada mais é do que um utensílio para o perverso. Uhum. Uhum. E ele também é capaz de fazer a simbologia. Ele não compreende símbolos, reconhece a subjetividade do outro, mas não Nega. valoriza a subjetividade do outro. Não. Mas ele sabe que o outro, Não. diferente do psicólogo, ele sabe que tem uma subjetividade, que tem um Sabe, outro. mas a força dele é justamente indo nessa direção, de tirar a força do outro, de Uhum. tirar qualquer tentativa de subjetividade do outro. Uhum. Ele induz a culpa, né, o outro a se sentir culpado, ele se coloca como vítima, né? Uhum. Ele manipula o tempo todo. Uhum. Tem uma coisa do desafeto também, né? Ele tem essa dificuldade, né, com os afetos. Ele não é uma pessoa desafetada, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele é anestesiado, né? É um anestesiado para o sofrimento. Uhum. Mas é possível, eu já vi essa questão, essa apareceu uma discussão um dia, um debate assim, entre colegas. É possível a depressão, assim, na visão da psicanálise, o perverso fica deprimido? Não creio. Uhum. Não creio. Porque se ele é autossuficiente, ele não iria deprimir por alguma questão. Uhum. Né? Porque a definição dele de emocional, assim, é uma pessoa fria, ele não sofre, porque Uhum. ele está completo. Uhum. Ou talvez se sofra apenas quando se frustre, assim, quando quer alguma coisa não consegue, e aí talvez uma Existe uma decepção. frustração, mas aí a pulsão dele de morte, ele vai o tempo todo nessa agressividade para tentar de novo e de novo até conseguir. Ele não vai Uhum. parar essa busca por um percalço. Por essa Uhum. sensação de satisfação plena, né? Ele Uhum. fica, Porque ele é poderoso, ele pode tudo, né? é, Agora, curioso, assim, do ponto de vista da psiquiatria, né, que trabalha lá com o diagnóstico atualmente, o diagnóstico de personalidade antissocial, né? Tem também a questão da definição de psicopatia, mas não está, por exemplo, na CID, né? A CID é antissocial. Mas existe a definição da psicopatia. Mas a gente olhando os nomes antigos, né, assim, dentro do campo da psiquiatria, um dos nomes antigos para o antissocial era chamado assim, a loucura normal, justamente porque a Uhum. pessoa tinha essa aparência da normalidade, né, mas por dentro Sim. tinha essa degeneração moral. Então, Uhum. a máscara, é outro ponto, né, a máscara da sanidade. Né, esse é um outro termo antigo para psicopatia, né, que a pessoa não aparenta, né, mas no seu Uhum. íntimo ela maquina e objetifica e usa, manipula. Exatamente. E é uma coisa, até se você pega um perverso que comete um crime, que vai preso, é um dos presos que vai ter comportamento exemplar. Uhum. Você não vai ver ele metido em rebelião, metido em confusão, nada. É aquele sujeito plácido, tranquilo, né? Uhum. Acima de qualquer suspeita. Uhum. Mas que está organizando a rebelião, né, talvez. uhum. E, Exatamente. pessoal, assim, do ponto de vista das perguntas, assim, não sei se vocês tiveram acesso a alguma pergunta, não consegui ver aqui nenhuma pergunta. Não, eu não estou conseguindo Não, ver também daqui, não. não. Uhum. A outra vez também, eu não consegui, deixa eu ver se o Rainer ou a Anne, né, que são assessores de imprensa, que nos ajudam, assim, se eles puderem mandar uma pergunta. Ah, ó, apareceu aqui. A Camila tá falando, excelente Ah, trazer falando da Marion Minerva. Marion Minerva. Sim. A Camila que, inclusive, está assim, fazendo a formação, né, na Escola Brasileira de Uhum. Psicanálise, e acho que, eu espero que em breve Eu ela admiro possa dar uma muito. contribuição aqui no Centro de Estudos, assim, de uma entrevista também, né, palestra, vai ser muito Eu bem-vindo. admiro muito a Marion Minervo. Ela tem trabalhos interessantíssimos sobre o superego cruel, né? Sobre, enfim, é uma excelente psicanalista. Uhum, uhum. A Rosângela Martins, ela fala assim, sou estudante de psicologia, essa live está me acrescentando muito. Obrigado, Ah, que Rosângela. bom. Legal.
Um beijinho, beijo, Elisângela. É psicóloga também. Legal, Fabiana também. Fabiana. Legal, Fabiana. Obrigado, pessoal. Zander também, fazendo falta na equipe San Román. Grande profissional, conselheiro. Glaucia. O novo lugar do vazio. Exatamente. Aqui é uma pergunta: o que Lacan quer dizer com a ideia de que o inconsciente está estruturado como uma linguagem? A Natália sumiu, a conexão deve ter caído, né? Ela que é a estudiosa de Lacan, mas assim, assim, eu sei que você não é lacaniana, mas assim, qual é o Vamos lá, vamos tentar. Bom, o Lacan, quando ele faz a releitura da obra de Freud, né, ele bebe na fonte também da linguística, né? Então ele acaba usando muitos termos, né, da linguística nessa releitura que ele faz. Mas quando ele diz que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, eu acho que ele está se referindo a essa estruturação nossa enquanto humanos, porque quando a gente é um bebê, quando a gente está recém-nascido, a gente tem as sensações, mas a gente ainda não tem a linguagem para nos ajudar a nomear aquelas sensações, né? Vem a ser o simbólico, né? Essa mediação entre a nossa realidade e a subjetividade é que vai dar conta, né, desse inconsciente. O inconsciente ele só vai existir se houver o simbólico, quer dizer, se houver essa mediação aí, né, entre a linguagem, o afeto, né, e essa é o que faz a nossa humanidade. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa estrutura de linguagem, porque o inconsciente ele não é um lugar, né? É um espaço dentro da gente que a gente vai colocando, vai recalcando, ele não tem um espaço, não dá para definir, né? Eu costumo dizer que é a nossa caixa preta, onde vão entrando essas situações não elaboradas. Não sei se respondi. Renata Fernandes também. Legal. Obrigado. Oi, gente. Caí. Voltou. Voltei. Então, tem alguma pergunta? Como é que... Então, a gente fez uma pergunta de como que a linguagem ela participa dessa estruturação do inconsciente, né? Essa foi uma das perguntas, a Liza deu a explicação, né? Agora, se puder contribuir, assim, né? O que o Lacan quer dizer com isso, assim, né? Quando a linguagem, ela participa dessa formação da estrutura, o que isso significa exatamente, assim, da questão do inconsciente, né? Assim, ele quer dizer que, por exemplo, na constituição do indivíduo, do sujeito, né? Desde que a gente nasce, somos atravessados, né, por falas, né? São as falas da nossa família, né, social, cultural, né, do ambiente que a gente vive. Então, assim, tudo isso, né, são atribuições do discurso, o primeiro a primeira relação, né, o nosso primeiro meio social é a nossa família, né? Então, assim, tudo isso, né, que a gente vai captando, que nós vamos captando, né, nos constituindo, né, frente a cada fala representa. Que tá cortando um pouquinho assim, cada história. Cortou um pouco. Tá cortando? Acho que a internet cortou aqui um pouquinho esse fio. Agora melhorou, tá então, esse finalzinho. Assim,
Melhorou? Então, tudo isso, né, vai constituindo a gente de alguma forma, e isso é individual, né, singular, né? Por exemplo, né, uma família que tem 2 filhos, né, 2 irmãos, né, e que tem a mesma história familiar. Mas como cada história vai marcar o sujeito, marca de uma forma individual, singular, né? Uhum. Irmãos, né? Então, vai marcando, né? Cada um vai captando essas mensagens, esse discurso, também de acordo com seus afetos, né? Com a sua individualidade, com a sua subjetividade. Né? Então, quando ele fala que é atravessado, constituído pela linguagem, né? Tudo a gente capta, né? É como se, por exemplo, o sujeito ele nasce, né? Ele nasce zerado, né? Vamos dizer assim. Não tão zerado assim, porque tem a história de como aquela gravidez foi concebida, como, enfim, a partir daí, né? Vai constituindo as ideias, né? Esses discursos. Uhum. Tem mais um. Gostaria que os palestrantes falassem mais sobre a relação entre a linguagem e o inconsciente. E aí? Lázia, o que você acha? Então, Natália. Fala. Pode dizer, Natália, fala. posso falar? Claro. Então, como o inconsciente é uma área nossa, né, que a gente muitas vezes a gente reprime, são essas representações que muitas vezes tá ali, como é que eu vou dizer, nos nossos primórdios, né? Por exemplo, nossa sexualidade, nossa agressividade, né? Tudo isso faz parte, né, dessa formação também inconsciente, né? Dessas pulsões, às vezes, que ficam encobertas e são cobertas de alguma forma por esse inconsciente, né? De algo que a gente tenta guardar ali. Né? O inconsciente, pela linguagem, é mais ou menos isso que eu estava falando, né? Dessa demarcação pela fala, pelo discurso, né? Porque Fala da constituição, né? do sujeito, né? E o que a gente leva para o inconsciente foi, né, essas ideias que a gente viu aí captar, né, da nossa forma, né, dessa forma individual que eu falo, né? Porque o Fala. que existe a princípio, né? No princípio de tudo, o que existe são as sensações. A gente não consegue nomear porque a gente ainda está aprendendo a linguagem, né? Apesar da gente nascer já envolto nesse banho de linguagem que a gente ganha, né? Sendo nomeado o tempo todo, a princípio, a gente não sabe nomear as sensações que a gente tem. Então, são essas sensações que vão sendo guardadas no inconsciente. E aí, talvez, eu acho que essa seja uma das principais funções da análise, né, da terapia, é você conseguir, através da fala, nomear determinadas sensações que você tem no seu corpo, né, que você tem no seu comportamento e você não consegue decifrar, você não consegue identificar. Né? Então, às vezes, o sujeito ele vai para a análise com sensações. É uma angústia, é uma coisa, é sempre uma coisa, porque ele não consegue nomear aquela sensação que ele está sentindo. A sensação, ela é algo mais primitivo do que a emoção, né? Ela vem primeiro. Primeiro a gente tem as sensações, e aí por a gente não estar ainda tão ligado na linguagem, a gente ainda não conseguir nomear tudo isso, é que fica no inconsciente. Mas frisando que não é tudo que está no inconsciente que vai ser revelado. Algumas coisas, alguns comportamentos, através da fala, a gente consegue elaborar e modificar sim. Eu acho que é essa a maior relação entre linguagem e o inconsciente. Né? Porque é através da fala que a gente faz essa elaboração
porque é a fala que torna, né, mais uma vez, é a fala que nos torna humanos, é a fala, é o poder da fala, é o poder da gente conseguir nomear tudo aquilo que a gente está sentindo. Uhum. Sim. Muitas vezes esse inconsciente, né, assim, na maioria das vezes, ele aparece, né, na análise através dos enganos, né, dos atos falhos, né, dos sonhos, né? Então, eles vão se manifestando dessa forma, né? Eles vêm decodificados, vamos dizer assim, né? Ainda não tem uma significação ali, né? Então, a partir da análise, desse trabalho da análise, que eles vão conseguindo, né, se identificar e nomear, né? Como a Laísa estava falando. Uhum. A Sonara aqui está dando os parabéns, né? Agradecendo, falando que é muito boa palestra. Obrigado, Sonara. A Lúcia traz uma pergunta: psicótico, ele consegue um autocontrole com terapia? É Ele uma pergunta que a consegue. Lúcia falou. Depende Sim, do que está se chamando de autocontrole, né? Não existe um controle absoluto de tudo. A gente não controla nada, na verdade, né? A terapia, eu acho que para o psicótico é mais um lugar de escuta e um lugar onde ele se sinta acolhido com os delírios dele, né? Porque o analista ele vai precisar aprender a entender o que aquele delírio significa para o psicótico, né? Como é que é a história de vida desse É uma psicótico. possibilidade de organização, né, também, porque a partir da fala ele vai se organizando, né? Porque a psicose fala dessa desorganização psíquica, né? Então, a partir da análise, ele tem essa possibilidade de organização, né? De poder botar em fala e organizar, né? E pensar sobre aquilo, né? Que está desorganizando, né? Exatamente, porque às vezes as famílias também não ajudam muito, né? As famílias, às vezes, têm um sujeito dentro da família, que é o psicótico, né? Que é o paciente identificado, mas a família, apesar de ser teoricamente neurótica, ter um funcionamento normal na vida, ela vai funcionar psicoticamente também, né? A gente tem uma gama de famílias de psicóticos que funcionam e acabam corroborando, né, para que essa psicose continue ali existindo de uma forma mais latente. Porque muitas vezes esse funcionamento familiar está adoecido também, né? Então, assim, tem uma Sim, desorganização ali também no funcionamento que a própria família também não consegue identificar, né? exatamente. Por isso que a gente fala dessa importância do tratamento, né, da família e do paciente, né? Porque muitas vezes o adoecimento está ali na estrutura, na dinâmica, né, familiar também, né? E eu, como terapeuta de família, né? O ovo ou a galinha, né? Na verdade, tem uma dinâmica que está funcionando de forma adoecida, né? E eu, como terapeuta de família, às vezes eu vejo isso, né? Assim, é incrível como tem famílias que o psicótico ele consegue entender a dinâmica dessa família, essa dinâmica adoecida da família, mas ele próprio, por essas falhas todas que tem, né, do simbólico, enfim, ele não consegue usufruir disso, ele não consegue fazer nenhuma mudança com isso. E essa questão até que a Lúcia trouxe, né, essa questão do autocontrole, né, do paciente psicótico, assim, nesse momento a gente está com um olhar aqui da psicanálise, né, e eu vejo assim, que essa é a grande riqueza da saúde mental, né, que ela permite esses vários olhares, a intersecção e sobreposição desses vários olhares para melhorar a qualidade de vida das pessoas que buscam, né, ajuda. Então, é lógico que a psicanálise ela vai assim funcionar muito bem, alguns casos melhor, outros casos nem tanto, né? Acho que o grande trunfo assim é na neurose mesmo, né? Apesar de ter muita literatura e muito trabalho da terapia psicanalítica voltada para o paciente psicótico, mas é importante lembrar que existem outras vertentes que se associam, né? Por exemplo, na Casa de Saúde São Romão, por exemplo, a gente tem a Laís, a Natália, né, que são
representantes assim, da psicanálise, mas existe, por exemplo, pessoas, a Fernanda, né, representante da terapia sistêmica, e a própria psiquiatria com a medicação. Né? Então, assim, são claro. coisas que se associam para melhorar a qualidade de vida e o autocontrole. Então, isso é uma coisa importante a gente pontuar. E assim, ela até trouxe a questão da terapia de família, já aproveito e já antecipo, né, que o próximo evento aqui do Centro de Estudos, nosso próximo encontro de conversa, vai ser com a psicóloga Fernanda. E como que ela se complementa com esse olhar assim, da psicanálise. Né? Pessoal, então, é isso, né? Só para a gente finalizar aqui, eu acho que assim, no tratamento com o psicótico, né, é importante a gente tá com esse trabalho multidisciplinar, né? Assim, a psiquiatria, a análise, né? A arte-terapia, a yoga, enfim, eu acho que é uma conjunção, né? De contribuições, né, que vai ajudar o paciente a se organizar, né? Então, assim, é um trabalho que ele precisa ser multidisciplinar, né? Tanto no sentido da equipe, né, quanto no sentido da família estar junto, né? Tá se tratando junto também com o paciente. Então, eu acho que isso faz todo, né, ajuda, né, o psicótico a se organizar. Né? Por exemplo, a gente tem lá na Casa de Saúde São Romão o Hospital Dia, né, que também é importantíssimo, né, na organização, né, deles conseguirem funcionar, né? Tem aqueles mais graves que têm uma dificuldade de funcionar na sociedade, enfim, de se relacionar, e que o Hospital Dia tem esse espaço, né, que dá essa oportunidade. Né? Então, acho que é um trabalho multidisciplinar aí, né, com o psicótico. Né? Eu acho que com o neurótico, com o perverso, se ele chegar na análise um dia, não sei, mas assim, com o neurótico perverso, né, o psicótico, assim, o psicótico ele precisa dessa estruturação, né, como a gente fala de uma estrutura que está ali toda partida, né, então ele tendo essa estruturação, por exemplo, dentro de uma equipe, dentro da família, a gente consegue ajudar e melhorar, né, esse paciente aí bastante. Pessoal, já assim, estamos caminhando para 1h30. Hora, né? Nossa, tá ótimo, assim, nossa, muito bom mesmo. A gente vai falando e nem percebe, né? Você viu, hoje já são 1h30 já. Muito bom, pessoal, muito obrigado, aprendi muito, eu gostaria de agradecer a presença da Natália, a presença da Laisa, a presença de vocês que acompanharam essa nossa conversa, esse nosso debate, tá? E, assim, pessoal, sugestões também para próximos convidados, próximos temas, assim, estamos à disposição. Pode deixar aí nos comentários, sugestões, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos. Pessoal, Laisa, Natália, as considerações finais para encerrar. Foi muito interessante a participação aqui, né? Assim, essa troca ela é muito interessante, né? Assim, você trazendo o seu olhar da psiquiatria, eu trabalhando com a psicanálise, né? Sendo de uma escola, a Natália sendo de outra, a gente falando da mesma língua, na mesma língua, né? A gente se complementando, né? É muito interessante essa troca, esses olhares sobre o sujeito, né? Porque isso nunca cessa, né? O ser humano ele é investido de tanta coisa, né? Esse olhar multidisciplinar, como a Natália disse, na arte, na yoga, na concentração, na espiritualidade, enfim, em tudo que cabe no ser humano, né? É rico demais. 1h30 é pouco. Com certeza. Então é isso, né? Foi um prazer poder estar falando aqui também, né? Contribuindo, né? Um pouco para esse olhar, né? Assim, até para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Qual o nosso olhar, né? Para o paciente, para o sujeito, como que a gente pode estar tentando ajudar aí, né? Ainda mais nesse momento, né? A gente aí passou um ano super difícil, né? Um ano atípico. Acho que colocou à prova aí muitas instabilidades, muitas ansiedades, né? Muitas coisas, né? Turbulentas acontecendo,
Então, eu acho que assim, esse ano acho que até demarcou, né, um pouco da importância da saúde mental, né, da importância da gente cuidar disso, né, porque foi quando as pessoas em quarentena se depararam com elas mesmas, né, e aí é que a gente vê, né, o que está bem, o que não está, o que está saudável, o que não está, né, a gente consegue ter um acesso maior a isso, né, então da gente finalizar esse ano, né, que foi difícil, acho que para todo mundo, de poder estar falando um pouquinho do tratamento, né, que o sujeito ele pode melhorar, né, ele tem aí todas as possibilidades do mundo, né, essa linguagem, né, que cabe ao mundo, vamos dizer assim, né. Eu já ouvi também um outro dia uma fala bem interessante de um paciente que ele fala assim, que ele falou que cada cabeça é um mundo, né? E é isso, né? É um mundo diferente, né? Então vamos nos cuidar, né? Seguir nos cuidando para que o ano de 2021 seja melhor e mais tranquilo e mais saudável. Só complementando o que a Natália disse, eu acho que um dos pontos positivos dessa pandemia foi quebrar um pouco o preconceito em buscar terapia. Né? Eu vejo as pessoas atualmente buscando muito mais terapia e o quanto esse é um movimento saudável, né? Esse autoconhecimento, essa tentativa de você reavaliar, né, os seus comportamentos, de você passar a sua vida limpo, como isso é importante, né? Façam terapia. Com certeza, é um investimento em si mesmo, né? Exatamente. Pessoal, mesmo. muito obrigado. Boa noite. E vamos dar seguimento agora, 2021, janeiro. Convido vocês para a palestra com a psicóloga Fernanda Rodrigues a respeito da terapia sistêmica de família. Vai ser, acredito, no final de janeiro. Tá? Então acompanhe a gente aí nas redes sociais para ter novas informações. Tá? Mais uma vez, obrigado, Lázaro, obrigado, Natália. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Né? Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.